E aí galera, meu nome é Newton, O meu é Felipe. mas ele vai ficar calado. E a gente vai continuar aqui agora com o nosso 16º vídeo tutorial sobre o Eagle em português para o canal Mr. Apple BR. Eu vou continuar nesse vídeo aqui uma explicação dos comandos que tem aqui no Eagle na placa, no BRD, que vocês vão usar. Bom, o comando Smash, ele já tem no esquemático, que já ensinei para vocês, ele não mudou nada. Você clica no componente e aí você vai perceber que criou o maisinho aqui no nome e no valor. E você pode movimentar ele por onde você quiser. Lembrando que sempre quando você quiser movimentar alguma coisa, um componente ou um nome, você tem que clicar no mais. Se você clicar fora, ou mesmo em cima dele, mas se não for no mais, isso não funciona, o comando não funciona. E o botão direito em cima dele, e unsmash, e o comando, os nomes voltam tudo para o mesmo lugar. O comando roll é esse comando daqui, ó. Cadê? Esse daqui, tá vendo? Ele bota na placa um furo. Então, na hora que você for fazer uma placa, você vai provavelmente fixar essa placa em algum lugar, alguma superfície mecânica. Você não vai deixar ela praticamente nunca flutuando em algum lugar. Então você vai usar esse comando, roll, vai dizer aqui qual é o furo. No caso, para esse comando, como a gente não tem noção do que 27 mils é em milímetro, a gente vai mudar para milímetro. Não precisa alterar aqui o tamanho do grid e vai ter noção mais do furo. No caso, a menor broca usável, disponível, é 0,5 mm, certo? Mas você praticamente nunca vai fazer furo de 0,5 mm. Então, vou colocar aqui um furo de 3 mm, que é uma broca comum. E perceba que toda vez que eu mudo o tamanho do furo, o desenho do furo muda também, certo? Isso é útil para você identificar, no caso, pessoa que está muito acostumada em fazer o furo na placa, ela bate o olho e já sabe que aquele desenho equivale a tal medida. Eu não gravei nenhum. Então, eu vou botar aqui, ó, como não tem o 3, ele pula direto para 3,2, eu vou clicar aqui, vou digitar 3 mm e vou apertar Enter. E ele já criou um desenho aqui. E aí você clica e vai colocando o furo. Para você colocar o furo no lugar que você quiser certinho, por exemplo, eu quero colocar o furo 2 cm para cima de cada borda. Então eu vou usar o comando info, certo? Para pegar a informação do furo. Vou clicar em cima dele e vou dizer que a posição dele vai ser 20 e depois 20. Ele vai ficar certinho, 2 e 2 a partir desse centro daqui. Na verdade eu não vou colocar 20, eu vou colocar 5 e 5 aqui. E ele fica mais próximo. No caso, esse centro daqui, ó, ele tem 10 centímetros. Então ele vai ficar a 95 e aqui 5. Esse de cá, no caso esse daqui tem 80, 100 por 80. Então o X dele vai ser 95. E a altura dele vai ser 75. Ele vai para aquele canto de lá. E a gente pode usar aqui, no caso, o comando copy. Nesse caso pode, porque o roll não foi criado no esquemático. E a gente vai colocar ele aqui. E aí agora eu vou usar o comando info de novo. E vou dizer que ele vai ficar... O X dele vai ser 5. E a altura dele, o Y vai ser 75. Pronto, agora a gente colocou os furos na placa. Obviamente essa placa que a gente está fazendo aqui não vai ser esse tamanho. Então, o roll geralmente a gente coloca depois que a placa está pronta e depois que a gente limitou, no caso, as bordas dela, certo? Mas botei aqui para mostrar para vocês logo como ele funciona. Agora um comando, o mais útil de todos provavelmente vai ser o comando root, que ele traça as trilhas, certo? Então, não é o comando sinal, não é o comando wire, é o comando root. Bom, o comando root, se você observar no próprio desenho dele, você vai traçar o azul, que é uma camada, o vermelho, que é uma camada, em cima do comando net, no caso do comando sinal. Então, o comando sinal é esse amarelinho aqui, tá vendo? Meio que parece com verde. Você só consegue traçar a rota, no caso a trilha, no lugar que tiver sinal. Se eu tentar clicar aqui, por exemplo, ele não vai, certo? Então, ele só vai onde tiver sinal. Só que, assim como muitos outros componentes no esquemático, muitos comandos no esquemático, a gente tem que configurar ele primeiro aqui em cima. Bom, no caso, como essa placa aqui é face simples, a trilha toda fica na camada de baixo, que é a camada bottom 16, ou azul. Então eu vou deixar selecionado azul. No esquemático a gente utilizava a forma de dobrar o fio, no caso, 90 graus. Mas aqui a gente tem que usar, é muito recomendado que a gente use 45 graus, que é esse ou esse. Para você alternar entre um e outro, fácil, mesma coisa, você clica, você usa vou clicar aqui e você vai usar o comando para ele alternar entre 45 graus sentido horário ou 45 graus sentido anti-horário. Bom, o width é a largura da trilha.
No caso, como a gente está em milímetro aqui, ó, eu vou colocar de volta para mils e a gente vai ter uma noção maior. Bom, está aqui em 24 mils. Eu recomendo você usar o comando 32, que fica uma grossura boa e que você consegue transferir transferência térmica sem problema nenhum. Esses 3 pads verdes aqui, na verdade, são vias. Bom, qual a diferença? Ele parece muito com o pad. No caso, o pad é o lugar onde você vai colocar o pino a pata do resistor e vai soldar. A diferença do pad, no caso da via, para o pad é o seguinte: o pad ele tem um furo que você encaixa o componente e solda do outro lado. E a via ela só faz com que você passe uma trilha de uma camada para a outra. Então eu vou começar a traçar aqui. Ó. Repare que ele começou na azul e eu quero que ele chegue até esse LED daqui, no caso na camada vermelha, que é a camada de cima. Então eu vou clicar no scroll do mouse e automaticamente ele vai mudar de camada. E nesse ponto que ele muda de camada aqui, ó, ele vai acrescentar uma via, que é como se fosse um pad, só que a única função dele é você fazer ligação de uma camada para a outra. Geralmente eu uso a via redonda, porque é o seguinte, no caso essa trilha daqui ela está grossa. Se eu utilizar uma trilha no tamanho 6, no caso o comando 6 aqui no caso, vou botar aqui no 6, no caso de 6 não tem, vou colocar o 10. Se eu utilizar a via quadrada, e eu quiser passar uma trilha do lado dela, essa quina daqui faz com que a distância mínima de uma trilha para outra seja grande. Então, geralmente, é recomendado que você utilize a via redonda. E, no caso, aqui você vai selecionar qual é o tamanho da via, no caso, o tamanho do furo, certo? Vou colocar aqui para 19,685, equivale a 0,5 milímetros. É muito pequeno. E eu vou deixar em 23 mesmo. E o diâmetro, que é o quanto de verde, no caso o quanto de cobre vai ter depois do furo. Geralmente você coloca automático. Se você colocar mais ou menos, você vai poder regular isso aqui. O comando que você usa para deletar uma trilha que você traçar é o comando rip up, que é esse aqui, certo? Você clica na via, na trilha, ele deleta e continua com o sinal aqui, certo? Então eu vou continuar deletando, vou clicar aqui em cima. Ele vai ficar em dúvida se eu quero deletar a via ou se eu quero deletar o sinal. Eu não quero deletar o sinal, eu quero deletar a via. Então, eu fico tentando, vou tentar aqui, vou dar um zoom maior. E pronto, consegui. Aqui agora eu clico e ele deleta. E vou continuar deletando. Se eu der 2 cliques na via, no sinal, ele não deleta o sinal. Ele deleta todas as trilhas que estiverem ligadas a esse sinal. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele deletou e traçou a linha reta. Aqui é a mesma coisa. Ele deletou e traçou a linha reta. Uma outra opção do comando route é o seguinte. Eu vou começar a traçar essa trilha daqui. Na verdade, eu vou escolher outro. Eu vou colocar esse botão para cá. Esse botão para cá também. E vou começar a traçar uma trilha de largura 10. Desse aqui para esse. E aqui agora, ó, sem querer, eu mudei para 32, por exemplo. E quero continuar, só que quero continuar a mesma espessura. Para não ter que vir aqui em propriedades e ver qual é a espessura dela, no caso 10, e ter que mudar aqui para 10 e continuar traçando, eu uso o comando Shift e clico. E aí ele continua na mesma espessura que a trilha anterior estava. Então isso também é bastante útil quando você for fazer uma placa que tenha espessura de trilha diferente. Bom, por esse vídeo é só. Eu vou continuar explicando os outros comandos no vídeo seguinte. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, visitar nosso site, seguir a gente no Twitter e até a próxima.